Ação probatória autônoma. O que você precisa saber sobre essa ação, como atuar na prática e quais são os principais detalhes. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para atuar com técnica e segurança nesse tipo de ação, uma ação muito importante. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu compartilho aqui semanalmente, tá legal? Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Ação probatória autônoma. A primeira coisa que você precisa saber é que essa ação decorre de um direito que todos nós temos, um direito fundamental à prova. E esse direito fundamental ele pode ser extraído da cláusula do devido processo legal e também do direito fundamental de acesso à justiça. O novo Código de Processo Civil, então, estabeleceu um procedimento no qual qualquer pessoa poderá promover uma ação judicial com o único propósito de obtenção da prova, com o único objetivo que é o de produzir uma prova. E esse direito, essa ação vai poder ser proposta independentemente do futuro ajuizamento de uma ação principal. Ou seja, a ação probatória ela não está relacionada necessariamente à propositura de uma ação principal futura. E a ação probatória autônoma está prevista nos artigos 381, 382 e 383 do Código de Processo Civil. Há cinco causas que podem justificar o ajuizamento de uma ação probatória autônoma. O artigo 381 do CPC traz 3 causas e eu vou acrescentar ainda mais 2 que estão previstas nos parágrafos desse dispositivo. Então vou colocar o artigo 381 na tela para você fazer a leitura comigo. Na tela, artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. E 3. O prévio ajuizamento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Comigo aqui. Há 3 causas, então, 3 hipóteses de cabimento da ação probatória autônoma. De fato, a primeira hipótese ela está relacionada a uma ação futura, sempre que não for possível produzir a prova pretendida no futuro. Exemplo, a testemunha tem 95 anos de idade, está acamada, está muito doente e é a testemunha ocular. Não dá tempo de eu ajuizar a ação, entre aspas, principal ou melhor, também não dá tempo de eu aguardar a fase instrutória para ouvir essa testemunha. Então eu promovo logo uma ação de produção antecipada da prova para colher o depoimento dessa testemunha. Esse depoimento vai ser colhido, vai ser documentado e na minha ação futura eu vou apresentar essa prova. Veja você que nessa hipótese do inciso 1, de fato, nós vamos ter aqui uma relação entre a ação probatória autônoma e nesse caso tipicamente uma ação de produção antecipada de prova, que será utilizada essa prova em uma ação futura. Porque o meu objetivo é ajuizar uma ação futura, é colher essa prova, produzir essa prova. Como não vai dar tempo, a prova pode perecer, eu produzo antecipadamente. Beleza. Só que as hipóteses dos incisos 2 e 3 não estão relacionadas a uma ação futura. A hipótese do inciso 2, por exemplo, a prova, ela tem capacidade para viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Juiz, eu quero produzir essa prova para ver se, de fato, eu vou me submeter a uma sessão de mediação, uma sessão de conciliação ou outro meio adequado de solução de conflito. E o inciso 3, a prova, ela, após ser produzida, ela pode justificar a propositura de uma ação ou mesmo evitar essa propositura da ação. Então eu tenho um direito autônomo à prova, independentemente de eu utilizar essa prova ou não em uma ação futura. Mas como eu disse, há 5 hipóteses e eu só falei 3. Você tem que se recordar da hipótese que está prevista no parágrafo 1º do artigo 381. Na tela, olha o que diz o parágrafo 1º. O arrolamento de bens observará o disposto nesta seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não
a prática de atos de apreensão. Arrolamento de bens. Como assim? Olha que exemplo legal. Vamos imaginar que eu pretenda aqui promover uma ação de divórcio e partilha, ou mesmo pretenda abrir um inventário e o de cujos deixou bens semoventes, ele deixou cabeças de gado, ou mesmo no divórcio, a parte requerida tem uma fazenda, tem gado lá e teoricamente haveria a comunicação desse patrimônio, eu seria meeiro de todo esse patrimônio, de todos esses bens, inclusive em relação aos bens semoventes. Só que, veja, se eu promover essa ação, se eu ajuizar essa ação sem ter a mínima noção da quantidade de animais lá naquela fazenda, muito provavelmente a parte contrária vai se desfazer de muitos animais, ou pelo menos vai esconder. Então o que eu posso fazer? Eu posso ajuizar uma ação probatória autônoma ou ação de produção antecipada de prova, pedir uma liminar para que o juiz determine que o oficial de justiça se dirija àquela fazenda, inclusive com ordem para ingressar na fazenda, inclusive o uso de força policial, se for o caso, para arrolar, relacionar todos os bens semoventes que estão naquela fazenda. Olha que prova e que medida importante. Esse é um instrumento muito poderoso para você documentar a prova. Nesse caso dos bens semoventes, nós vamos fundamentar esse pedido no parágrafo 1º do artigo 381 do Código de Processo Civil. E olha a quinta hipótese de cabimento, parágrafo 5º do artigo 381 na tela. Aplica-se o disposto nesta ação àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Olha que questão interessante. Aqui, qual o objetivo dessa prova? A prova aqui tem a ver apenas com a justificação de algum fato. Eu quero provar a ocorrência de algum fato. Por exemplo, eu posso provar ali a existência de benfeitorias, eu posso ajuizar uma ação de produção antecipada de prova, uma ação probatória autônoma para provar a existência, a realização de benfeitorias. Eu posso também promover essa ação para provar o abandono do lar, porque eu pretendo ajuizar, por exemplo, uma ação de usucapião familiar e o abandono do lar é requisito para a ação de usucapião familiar. Então há várias possibilidades. Justificação da posse para fins de usucapião, a justificação, por exemplo, da posse ou do trabalho rural para fins previdenciários. Há várias e há múltiplas possibilidades aqui. É o parágrafo 5º do artigo 381. Então perceba você que nós temos 5 grandes hipóteses aqui de cabimento da ação de produção antecipada de prova ou também chamada de ação probatória autônoma. E os aspectos processuais mais relevantes desse tipo de ação são os seguintes. Primeiro, a competência será do local onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Aqui nós temos foros concorrentes. Teoricamente, o autor poderá optar em qual dos foros ele pretende ajuizar a ação. A doutrina chama isso de fórum shopping, tá? É um termo utilizado pela doutrina. Vamos imaginar que a parte tenha ajuizado essa ação probatória autônoma e a prova tenha sido produzida. Em seguida, a parte pretende então ajuizar uma ação na qual ela vai utilizar essa prova. Esse juízo onde tramitou a ação probatória autônoma, ele estará prevento para a ação futura? Resposta: não, não há prevenção. Tá legal? Um outro detalhe importante: procedimento, petição inicial requerendo a produção da prova. Essa petição inicial deve observar os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. A parte autora deve indicar qual das hipóteses do artigo 381 o seu pedido está fundado, então é importante que ela indique que ela quer produzir a prova em razão de uma daquelas hipóteses do artigo 381, incisos 1, 2 e 3, parágrafo 1º ou parágrafo 5º lá do 381. Deve indicar os fatos e o motivo pelo qual ela pretende provar aqueles fatos ou mesmo o que ela evidentemente quer
provar. Indicação dessa hipótese e parágrafo 5º. Deve indicar ainda os fatos, narrar os fatos, demonstrar a necessidade de produção daquela prova, porque ela quer produzir a prova e o tipo de prova que ela quer produzir. E ela também pode requerer uma tutela provisória. Cabe tutela provisória na ação probatória autônoma? Claro que cabe. O sistema de tutelas provisórias é totalmente compatível com a ação probatória autônoma. Vamos imaginar um prédio que está prestes a ser demolido e a parte precisa promover uma prova pericial, produzir uma prova pericial, porque vai ser importante para uma futura ação indenizatória ou não, para verificar que de fato ele não tem nenhum direito a nenhuma indenização. Então pode ajuizar a ação probatória autônoma e já pedir uma liminar para que o juiz defira imediatamente, inaudita altera parte, a prova pericial. Tá bom? O juiz então vai receber esse pedido e vai determinar a citação de eventuais interessados, de todos os interessados. Não há muito bem aqui um conflito, um litígio. E nesse tipo de ação, o juiz pode, inclusive, de ofício, citar outros interessados cuja citação não foi requerida pela parte autora. A parte autora requereu a citação de duas pessoas, que teoricamente têm interesse na produção dessa prova também. Só que o juiz percebeu que, além dessas duas pessoas, há mais outras duas pessoas também interessadas aqui. Ele pode, de ofício, determinar a citação dessas provas. Muito bem, essas pessoas que foram citadas, elas podem também requerer a produção de prova nesse mesmo processo? Podem. Elas também podem requerer a produção de outras provas, claro, desde que essas outras provas estejam relacionadas aos mesmos fatos, tá bom? Cabe defesa nesse tipo de ação? Regra geral não. O parágrafo 4º do artigo 382 diz que na ação de produção antecipada de prova, nesse procedimento, não se admitirá defesa e também não se admitirá recurso, salvo o recurso contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova. A doutrina, todavia, vai nos dizer que cabe defesa sim, desde que se trate de uma matéria conhecível de ofício. Ou seja, é possível que as partes que foram citadas apresentem alguma defesa veiculando alguma matéria conhecível de ofício pelo juiz, porque não faria sentido, né? Uma matéria conhecível de ofício, o juiz por alguma razão não conhece de ofício dessa matéria e aí a parte também não pode alegar. Nesse caso, a parte vai poder alegar. Exemplo, ausência de interesse de agir, ilegitimidade, coisa julgada, etc. Tá bom? E o STJ já vem relativizando esse dispositivo, parágrafo 4º do artigo 382. Em um caso recente, a ação era uma ação probatória autônoma de exibição de documento. Aliás, é possível ação probatória autônoma de exibição de documento? Sim, é possível. Só que no caso, o juiz, ao receber o pedido, já deferiu liminarmente a exibição do documento. A empresa citada recorreu e disse o seguinte: olha, eu primeiro preciso me defender. Primeiro eu tenho que mostrar para o juiz, eu tenho que ter a oportunidade de apresentar para o juiz uma defesa para, por exemplo, dizer para ele que eu não tenho obrigação de apresentar esse documento. Que esse documento não tem nada a ver com essa relação jurídica que está sendo discutida. A questão chegou ao STJ e o STJ disse: de fato, embora o parágrafo 4º do artigo 382 do CPC diga que não cabe defesa, no caso concreto o juiz precisa verificar, porque é possível sim que a parte citada tenha direito a apresentar alguma defesa. E nesse caso da exibição de documentos, foi isso que o STJ entendeu. O juiz não poderia determinar liminarmente a exibição de documentos. Deveria primeiro oportunizar a parte o direito de apresentar eventual defesa. E por fim, a sentença. Não cabe juízo de valor aqui. Ao final, o julgamento não é de procedência ou improcedência. Apenas a prova será produzida e ao final o juiz vai homologar a produção da prova e entregar a prova às partes. Não tem julgamento de procedência ou de improcedência. O parágrafo 2º do artigo 382 diz o seguinte, na tela: o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. E o artigo 383 encerra dizendo o seguinte, na tela: os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Não há aqui julgamento de procedência ou improcedência. Há a produção da prova e a entrega da prova às partes. Olha, se você gostou desse vídeo, então já dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Aqui no canal eu compartilho semanalmente várias dicas práticas, compartilho vídeos práticos sobre direito sucessório, direito imobiliário, direito das famílias e direito processual civil. E eu vou recomendar a você 2 vídeos que eu gravei aqui no canal. Vídeo 1,
tutela provisória, assista esse vídeo. E vídeo 2, juntada de documento. 2 vídeos importantíssimos que serão complemento a esse vídeo que nós acabamos de apresentar. E eu quero que você tenha, claro, cada vez mais técnica e cada vez mais conhecimento. Te espero no nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço.